Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Virtuosamente. Vamos estudar mais um pouquinho sobre a virtude? Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernanda Sanches, sou especialista em neurociência, psicologia positiva, mindfulness e felicidade. A finalidade que nós estamos trazendo aqui para vocês, esse podcast, é para trazer significados para a sua vida, para você ter ideias, para você fazer práticas e transformar essa vida que você tem, que é magnífica, em uma coisa melhor ainda. E para juntar a ideia com a gente aqui, para fortalecer nosso conhecimento sobre virtude, eu tenho aqui comigo meu amigo Fábio Miquil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio da nossa temporada Virtuosamente. É uma temporada que tem o objetivo da gente entender melhor o que são as virtudes e como aplicá-las na nossa vida. E hoje a gente tem uma virtude maravilhosa para ser trabalhada. Daqui a pouco a Fernanda já vai comentar. E a virtude que eu trago para vocês hoje para a gente conhecer é a coragem. Quando a gente pensa em coragem, eu gostaria de falar, já começar assim, né? A gente, quantas vezes você já ouviu as pessoas falar, nossa, você precisa de coragem para viver? E realmente você precisa de coragem. Então, a coragem, ela é considerada uma virtude que forma um pilar central de todas as virtudes. Então, eu preciso ter a virtude da sabedoria, eu preciso ter a coragem, eu preciso ter a temperança e a justiça. Então, para eu ter uma vida plena e com bem-estar, eu preciso de coragem. E aí, quando você pensa em coragem, a primeira coisa que você pensa é um ato heróico. E aquela pessoa que se jogou do terceiro andar para salvar não sei quem, entrou num lugar cheio de chamas e teve que apagar o fogo para salvar tantas pessoas. Sim, isso também é considerado um ato de coragem. Podemos considerar isso como ato de coragem físico. Nós temos dois tipos de coragem: a coragem física e a coragem mental ou moral. Então, o que a gente entende por isso, né? Quando eu falo de coragem física, é o que o meu físico precisa, o que o meu movimento físico precisa. Um bombeiro tem ato de coragem, um policial tem ato de coragem, nós temos atos de coragem na nossa vida. Por exemplo, você tem medo de alguma coisa, você tem que ter ato de coragem para estimular o seu corpo a fazer aquele movimento. Então, esse é ato de coragem físico. Quando eu tenho ato de coragem mental, significa o quê? Que o meu ato de coragem, ele tem que ser raciocinado e trabalhado. Então, assim, quando eu tenho uma atitude num convívio com uma pessoa, eu tô num convívio com a pessoa e a pessoa tem um comportamento que eu considero imoral. Eu tenho que ter um ato de coragem moral, entende? Que eu vou colocar o que é correto. Então imagina só, você numa situação, numa conversa, a pessoa te comunica uma coisa que você não acha legal. Então você tem que ter esse ato de coragem de falar e não ter medo do julgamento. Então você tem esses dois tipos de ato de coragem. A gente vai trabalhar com eles hoje o episódio inteiro para ficar bem esclarecido. Mas antes, nós temos dois convidados que vieram fazer parte conosco para falar muito bem de coragem. Então hoje a gente tem um reforço bem forte. Nós trouxemos a psicóloga Elaine e o psicólogo Fábio Mazzini. Vamos ver o que eles falam sobre coragem? Elaine primeiro. Boa noite a todos vocês, obrigada por essa oportunidade. Estou aqui com meu amigo doutor Fábio Mazzini, um querido amigo que estudamos juntos, né? Fizemos faculdade juntos já. Né? Ele é mais velho, tá? Então há uns 35 anos. Nós já trabalhamos juntos, estudamos juntos. Uma pessoa muito competente e me sinto muito lisonjeada de estar aqui trabalhando com o John. Hoje nós vamos falar sobre Virtuosamente, né? Fábio Miquil e a Fernanda, obrigada por estar aqui. John? Eu que me sinto lisonjeado, agradecido, feliz de estar aqui, não é?
É uma honra. A Elaine é uma amiga queridíssima, enorme, né, na minha vida. A gente se formou juntos, estudamos juntos, trabalhamos juntos, continuamos juntos, não é? E hoje a gente vai aqui conversar, né, compartilhar ideia, conhecimento sobre o tema, né, virtuosamente. Isso. Virtuosamente são as virtudes. O Dr. Fábio já falou sobre algumas virtudes no outro podcast. Me convidaram aqui para estar aqui, estou contente. E hoje nós vamos falar sobre coragem. Bom, a coragem, dentro das virtudes que nós temos que ter, é uma alavanca para a nossa evolução. Então, no termo da nossa características em psicologia, a gente tem que ter coragem para que a gente avance mais no nosso propósito evolutivo, na nossa melhora de saúde mental, emocional, mas também a gente não pode esquecer que coragem seja a ausência de medo. A gente pode até ter medo em algumas situações, em alguma dificuldade, mas nós temos que ter a iniciativa da coragem. Olha que interessante. A Elaine falou que a coragem é uma alavanca para a nossa evolução. E realmente é. Né? Nós precisamos da coragem para que a nossa evolução comece a andar. Por exemplo, se eu não tenho coragem, eu me estagno na situação que eu estou. Eu paro e não vou para frente. Por exemplo, se eu tenho medo de algo, que nem a gente estava falando, né? No começo eu falei para vocês, nós temos 2 tipos de coragem, a física e a moral, certo? Então, assim, eu preciso da física, da coragem física, para não me deixar estagnado. Por exemplo, eu tenho medo de sair na rua. Então, eu tenho coragem para me estimular para eu poder sair na rua, certo? Quando eu tenho uma coragem moral, é o que eu estava falando para vocês. Eu tenho que ter coragem para me posicionar no momento correto referente às minhas virtudes de moral, certo? Então, é muito importante eu exercer a coragem, porque imagina só, se você está no seu trabalho e acontece uma coisa errada e você não tem coragem de pontuar, você fica naquela mesma situação. E aí acontece assim, é uma alavanca para a sua evolução, é uma alavanca para o seu bem-estar. Se você não pontua uma coisa que está errada, aquilo vai ficar com você. Fê, o que a Elaine falou e que você está falando é assim, né? Que a vida da gente, ela é repleta de desafios. Isso é uma constante na nossa vida, porque ela foi feita para a gente evoluir, para a gente crescer. Se a gente ficasse sem os desafios, sem essas situações que levam a gente a evoluir, a gente não evoluiria, porque a gente se acomodaria numa situação, ficaria dentro de uma zona de conforto, e nada estimularia a gente a estar saindo. Claro, se a gente tiver um nível de consciência de falar assim, não, eu não posso viver assim, parado, eu tenho que estar sempre criando coisas novas na minha vida para eu crescer. Se a gente tivesse essa consciência, talvez a gente não tivesse os desafios. Mas justamente a gente tem todo um mecanismo de vida que permite que a gente evolua, justamente por esses desafios que ocorrem, né? Quer ver um exemplo? Eu, quando completei 18 anos, eu estava fazendo estágio, né? E eu tinha que atravessar a cidade, lá em São Paulo, para trabalhar. Era um estágio, eu estava aprendendo ainda, mas chegou um momento, eu trabalhava como técnico, consertava o equipamento e trabalhava no laboratório, dentro de um local. Chegou uma hora que meu supervisor falou assim, ó, agora você vai para campo, você vai trabalhar na rua. Você vai atender clientes. E eu tinha acabado de tirar a carta. Eu tinha muita insegurança. E em São Paulo, não é que nem numa cidade pequena, que são poucas avenidas. É um universo aquilo lá. Né? O negócio é gigantesco. É gigantesco, um trânsito louco, uma coisa assim, alucinante mesmo, né? E fora o desafio de eu ter que consertar o equipamento, de conviver, de começar a lidar com clientes externos, né? De ter essa experiência, eu tinha que ter esse desafio de dirigir numa cidade doida. E não é que nem hoje, que a gente tem GPS, você coloca lá e ele fala, vira à direita, vira... Eu tinha um guia, 4 rodas, gigante, era uma bíblia aquele negócio, que eu ficava olhando, virava de ponta cabeça para ver se eu estava na direção certa.
Meu Deus do céu, né? E eu estava no outro lado da cidade, em bairros que eu não conhecia, né? E eu chegava no cliente com a camisa ensopada de tanto nervoso que eu tinha, né? Mas não adianta, era o meu trabalho, eu tinha que ser profissional, estava sendo requisitado aquela atividade para mim, eu tive que superar. Eu bati o carro, né? Entrei no estacionamento de prédio e é uma loucura, porque lá é uma caixa de fósforo, não consegue estacionar direito, né? Ralei o carro, não importa. Se eu tivesse me paralisado e falado para o meu supervisor, eu não vou, ele teria me mandado embora, né? E hoje eu tenho um senso de direção, né? Uma facilidade para achar caminho, que foi graças a essa experiência. Eu digo então para vocês que pode ser muito difícil no momento enfrentar uma situação nova, né? Se colocar para fazer uma mudança na sua vida, uma mudança de comportamento, mas sem isso a gente não cresce, a gente não evolui, né? Então, o que a Elaine falou, que a coragem é uma alavanca, um impulsionador, né? Toda alavanca ela é uma ferramenta que facilita. Uma alavanca serve para você fazer menos força para carregar um peso. E é isso. Quando a gente se mune de coragem e utiliza essa coragem, a gente faz menos esforço lá na frente para passar por outras situações. Ela é um impulsionador da nossa evolução, da nossa felicidade. Eu vou aproveitar que você está falando de coragem. Então, você viu assim, que no processo que você teve de pegar o carro, andar em São Paulo para outro lugar, você teve também o processo do medo. Nossa! Não foi? Então para você ver assim, no exemplo que ele colocou pra gente, eu posso ter coragem, né? Mas eu posso ter medo também. O medo não quer dizer que por eu ter coragem eu não vou ter medo. Então assim, você pode ter medo sim, mas a coragem tem que ser maior. O medo ele vem como uma prudência na sua vida. Daqui a pouco a gente vai explicar a associação da coragem e do medo. E eu quero aproveitar, você falou assim de São Paulo, né? Eu, quando fiz 18 anos, eu tirei carta acho que com 20 anos. Faz pouco tempo. Tipo, faz 2 anos atrás, assim, que eu tirei carta. E aí, eu lembro que eu morava aqui, no interior, né? E como você falou, interior não tem muita avenida, não tem trânsito, não tem nada disso. E aí, quando meus pais falaram assim, vocês vão tirar carta, né? De motorista e tal. A gente adorou a ideia, né? Eu falei, vai ser aqui e tal. Mas não, ele mandou a gente tirar carta em São Paulo. Então assim, pra quê? Aí você chega lá e fala assim, pai amado, o que é isso? É uma loucura. Pra quem conhece São Paulo, é um trânsito. Se você errou a rua, esquece. Você vai... fazer o retorno lá na frente e quando consegue. No outro bairro ainda. Então, assim, aquilo é uma loucura. Mas pra que isso? Pra superar medos. Entende? Então, assim, não significa que você tendo coragem, você não tem medo. Isso é importante você ter em mente. Você tem medo que você não pode permitir que ele influencie nas suas decisões. Entende? Então, a virtude da vez, né, nesse momento, é a coragem. Então, assim, eu posso ter medo. O medo, a gente pode até dizer que ele é positivo na nossa vida. Por quê? Porque o nosso cérebro, já vou falar agora, tá? Porque eu já tô empolgada, não vou esperar explica depois, pra gente eu vou explicar. Acontece. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele tem um mecanismo de funcionamento que funciona assim. Se ele te joga medo, ele te coloca no estado de atenção. Então, isso acontece tudo no córtex pré-frontal. Então, assim, o medo, ele vem para te dar atenção. Presta atenção no que você vai fazer. Vou dar um exemplo. Eu posso pegar o meu carro, já que a gente está falando de carro, eu vou pegar o meu carro, vou numa pista e vou andar a 260 por hora. Nem sei se carro chega a isso, mas vamos lá, vamos exagerar, né? Então, assim, eu vou andar a 260 por hora. Eu posso fazer isso, mas o meu cérebro vai identificar isso como um perigo para a minha vida.
Então, ele aciona o medo. Quando ele aciona o medo, ele fala, olha, analisa essa situação. Então, vamos analisar a situação. E aí eu vou usar a virtude da coragem e da sabedoria. Lembra que eu falei no começo? A coragem é o pilar do meio de todas as virtudes. Ela vem com a sabedoria, coragem, justiça e temperança. Então, ela é o pilar do meio. Tá, eu tenho coragem a fazer isso, mas eu preciso disso. Eu preciso andar a 60 km por hora com um carro? 260. A 260? Então, eu preciso andar a 260 km por hora com um carro? Para que eu vou fazer isso? O que pode acontecer? E aí vem a sabedoria. O que vai acontecer se eu bater o carro? Lá na frente, o que vai acontecer? Vai morrer, com certeza. Morrer, eu acho. Não né? tem jeito. Eu não passo de 100. Na via permite ainda. Então, assim, eu sou meio veinha dirigindo. Então, assim, você tem que usar desse recurso. O medo, ele vem para te proteger. Entende? A gente fala até assim, que quando você tem medo, significa assim, que o seu corpo desliga, o seu cérebro desliga, porque ele precisa de outros artifícios que tem que ter mais energia. Então, quais são os artifícios de mais energia? A perna. Se eu tenho medo de uma situação, eu vou correr. É a de fuga, é a sensação de fuga. Entende? Então, assim, o medo, ele vem para falar assim, presta atenção, vamos usar a sabedoria para ver o que a gente pode fazer aqui. E a coragem para superar esse medo que me fez parar. Então, olha só, é importante a gente entender que o medo é positivo, né? Ele é bem positivo na nossa vida. Essa coragem que a gente tem de superar o medo, ela tem que ser abastecida. A coragem, ela sempre é requisitada no presente. Você não vai ter coragem no passado, já passou. E no futuro, ainda não aconteceu. Então, quando a gente é requisitado na coragem, é nesse momento. Agora eu tenho que decidir. Agora eu tenho que falar, eu vou enfrentar. Só que ninguém enfrenta o medo com a coragem se eu não tiver abastecido de energia para isso. A coragem é uma virtude. Ela é uma força. E essa força, ela tem que se manifestar. Então eu gosto de dar um exemplo, fazer uma analogia. Imagina que nós somos veículos. Imagina o carro mais potente que você gosta. Né? Por exemplo, a Fê gosta de caminhonete, aquelas caminhonetes bonitona, né? E tem que ser automática. Se não for automática... Uma vez eu usei um exemplo desse caminhonete, pus a caminhonete mais top das top. O cara virou pra mim e perguntou, mas é automática? Então ela tem que ser automática. Perfeito. Então nós somos essa caminhonete. Um motor potente, turbo. A gente usa gasolina premium nela, né? Então a gente tem um equipamento poderosíssimo. Nós somos isso. Esse espírito, né? Imagina, do nosso lado, um Fusquinha ou um Uno, né? Eu não gosto de Uno, gente. Por isso que ele tá falando. Motor cansado, gasolina batizada, né? Se colocar os dois na pista, a gente faz bastante analogia de carro, né? Carro, Os dois na pista para competir no autódromo, por exemplo, a minha caminhonete não tem gasolina, a hora que dá a largada, o Fusquinha me bate tranquilo, porque eu saio do lugar, né? Mesmo ele cansado. O que eu quero dizer? Que o medo tá ali. E o medo não, não só o medo, mas tudo que paralisa, tudo que nos acovarda, né? Que faz a gente não avançar, é representado por esse Fusquinha. Né? Pode ser uma insegurança, pode ser um apego. Tudo que impede de eu manifestar a minha força da coragem é representado por ele. Então, como que essa caminhonete pode se abastecer de combustível para enfrentar esse Fusquinha? Tudo aquilo que a gente angaria de experiências positivas e nos faz trazer a esse momento presente. Então,
toda a minha história de superação. Então, na escola, eu tive que superar uma dificuldade para a leitura, por exemplo. Eu fui lá, trabalhei e consegui. Eu tive que fazer um vestibular concorrido para entrar na faculdade. Eu fui lá, me dediquei e consegui. Então, todas essas realizações que eu fui fazendo ao longo da minha vida é combustível. Só que lembra que para fazer essas realizações eu nunca tive sozinho. Meus pais estiveram ali me incentivando, eu tive amigos me incentivando, me apoiando, tive professores me orientando, eu tive chefes que me desafiaram a superar meus limites. Tudo isso são realizações deles, para que eu pudesse me realizar. E eu acredito também que não são só essas pessoas. Eu acredito também que existem nossos amigos que estão do outro lado. Isso é uma crença minha, cada um pode acreditar ou não nisso, né? E que eles também realizaram para que eu pudesse me realizar. Eles me deram aquela dica que veio com um insight, não vai por aí, faz isso, faz aquilo, né? Me protegeu quando eu precisei. Meu carro quebrou em frente a uma oficina. Eles estão sempre junto comigo, me ajudando a realizar as minhas atividades, a conquistar a superar novos desafios, né? Pensa assim, eu respiro um ar que não fui eu que criei, eu não inventei isso. Eu vivo num planeta maravilhoso que não fui eu que criei. Eu me alimento de alimentos saudáveis que não fui eu que inventei, não fui eu que criei. Alguém realizou isso por mim. Agora pensa, você acha que diante de um desafio você vai estar sozinho também? Não vai. Isso é combustível. Vamos colocar assim também. Vocês acham que a Madre Teresa não tinha medo de pegar uma doença contagiosa dos pacientes que ela ia atender? Você acha que Gandhi não tinha medo dos britânicos, né, que dominavam ali a Índia com armas, e ele se propôs a fazer uma revolução sem armas? Você acha que ele não tinha medo? Que Jesus não tinha medo de ir para a cruz? Pode ser que não, mas eu tenho quase certeza que sim. Mas apesar disso, Madre Teresa mobilizou todo o amor, toda a compaixão que ela tinha para ajudar os pacientes. Gandhi mobilizou toda a força dele para produzir a paz. Então, quando a gente mobiliza as nossas virtudes em favor da gente mesmo e do próximo, isso é força, isso é combustível, que a hora que você pisa no acelerador para chamar a potência da sua coragem, ela aparece. Então, ela não aparece da noite para o dia. Isso é um trabalho constante, contínuo, que a gente vai se abastecendo de força para superar qualquer carro, qualquer medo, qualquer limitação que possa impedir a gente de alavancar a nossa felicidade. Uma coisa que você falou aí que eu achei muito interessante, que você falou assim, você acha que Gandhi não teve medo? Teve medo. É fisiológico, o que a gente estava falando, é do organismo nosso, nós temos medo, é normal, é uma forma de defesa do nosso corpo, para a gente prestar atenção. E aí você falou também ele usou uma energia para estimular ele a superar esse medo e trazer a virtude da coragem. Essa energia nós temos, todos nós temos, chama força de caráter. Então, assim, quando a gente fala de coragem, a força de caráter que nós temos, que é essa energia, ela está envolvida com bravura, persistência, integridade e vitalidade. Então, nós precisamos dessas 4 forças de caráter para manifestar a nossa coragem, nossa virtude da coragem. Então, isso é muito legal. Então, assim, você tem o medo, mas você usa a sua força de caráter que vai fazer que você produza energia, que a caminhonete ande, deixa o Fusquinha lá, você põe essa energia, que é a força de caráter, deixa o medo de lado e coloca a sua coragem manifestando, né? Fábio, eu acho que a gente tem outro convidado
E a gente precisa deixar ele falar. Com certeza, ele vai contribuir muito para o nosso estudo aqui. Vamos Fábio lá. Mazini, fala pra gente o que você considera coragem. Quando eu pensei nesse tema, não é? Eu pensei muito na forma como nós somos educados na vida, né? Principalmente aqui no Ocidente, como a gente se comporta em termos individuais e coletivos também, não é? Que a gente tem uma educação que é muito voltada para fora e muito preocupada assim com as aquisições, né? E também com o lugar que vai se ocupar, não é? Então ela é muito voltada para fora, para a competitividade, para a individualidade, não é? E tudo isso leva a uma ansiedade, a uma insegurança também. O que vai se tornando mecanismos, né? Vão disparando mecanismos assim para a pessoa ela se evadir, às vezes, de tanta pressão e coisas assim que ela ainda não concluiu como aquilo sendo realmente lógico, aquela forma de se comportar, né? Então eu fiquei pensando muito nisso, porque o que eu entendo que vai trazendo coragem, né, para nós a partir ali da infância é a gente ter um método de educação onde a pessoa ela vai experimentando seus sentimentos, né, ela vai experimentando seu autodomínio, ela vai compartilhando a vida de uma forma que entram esses valores de compaixão, de generosidade, né, de humanidade. E isso tudo vai trazendo uma segurança na vida que se torna autodomínio, que se torna uma coragem. Ô, doutor, você está falando assim, ó, que a gente tem que, desde que é criança, tem que incentivar essa coragem na criança, né? Sim. Quando você falou assim do domínio, dela ter experiências e tal, né? Para você fazer uma criança ter essa coragem, esse domínio, é você dar essa confiança para ela que ela seja capaz de ser autoconfiante. Por exemplo, determinada nas coisas dela, lógico, que é uma criança, você sempre tem que estar assessorando, sempre tem que estar orientando, né? Mas deixar que ela experimente a vida, né? Sim. Mesmo nas brincadeiras, de maneira lúdica, né? Sim. Ele pode experimentar, mas a gente tem que estar assessorando para que ela busque essa situação que ela vai se sentindo firme, vai se sentindo forte, né? Sim. Então, uma criança que é muito protegida, uma criança que os pais não deixam ter experiências, até hoje, que por causa de internet, essas coisas, as crianças não brincam, ou se caem, ou se tem algum dodói, alguma coisa, a criança é muito assim, mimada, né? E a palavra é mimada mesmo, ela se torna uma criança frágil, ela se torna fraca, né? Sim. Então ela não adquire essa autoconfiança. Então, assim, dá liberdade para a criança experimentar, mas lógico, uma liberdade vigiada, para que ela adquira essa coragem. E também incentivá-la a fazer as coisas, porque, que nem nós falamos, o medo, ela vai ter, sempre ela vai ter. Só que o pai, a mãe, ou o professor, ou a pessoa que estiver lá assessorando a criança, vai ter que estimulá-la a vencer esse medo, incentivar a coragem dela, para ela passar por essa experiência. Como nós, né? Se você não se estimula e você tem as experiências na vida e você não passa pelas experiências porque você tem medo, você acaba tolhindo o seu processo evolutivo e a sua oportunidade. E aí, se você vence esse medo, engole e vai para a coragem, e você adquire essa experiência, você se torna mais forte. Vou dar um exemplo. Eu tenho medo de sapo. Eu tenho muito medo de sapo. Não tinha. Foi um trauma. Aí, esse processo do trauma, não sei se vai entrar na nossa discussão aqui, não vamos falar, mas a gente pode falar em alguma situação. É o oposto da coragem, né? Que você falou do mecanismo de defesa, que depois a gente vai abordar um pouquinho esse mecanismo de defesa dentro da coragem, né? Então, assim, ó, o trauma quem me passou para mim foi meus sobrinhos, que me assustaram com o sapo, né? E aí, eu ainda tenho medo de sapo, mas, assim, um dia eu falei assim, não, eu vou perder esse medo desse sapo. E aí tinha um amigo meu, que hoje é meu marido, e eu falei pra ele, tinha um sapo no chão, eu falei, eu quero pegar aquele sapo, né? Aí ele pegou o sapo e me deu o sapo na mão, o bicho começou a crescer na minha mão, mas eu peguei. Lógico, eu tive muito medo, ainda tenho medo do sapo, mas eu sei que eu posso enfrentar esse sapo. Eu sei que eu posso, a partir do momento
que eu tiver uma necessidade de enfrentamento com a vida ou enfrentamento com qualquer situação, eu tenho um recurso de realmente experimentar, me munir de coragem e ultrapassar aquela barreira. É interessante, né? A Elaine está falando da questão da educação, né? De como os pais devem ter uma postura de educação que permita que seu filho conquiste essa virtude da coragem. Eu queria pôr um exemplo de como meus pais fizeram comigo, né? Eu era adolescente, eu devia ter uns 12 anos e sempre me interessei por eletrônica, gostava, né? E minha mãe tomou a decisão de me colocar trabalhando numa oficininha, numa portinha de um técnico de televisão e rádio que tinha lá no bairro, e era um japonês também. E eu ia trabalhar depois da escola. Ela combinou com ele assim, ó, ele não vai ganhar nada, né? Ele vem para trabalhar para aprender. O que ela queria não era só aprendizado técnico, né, de consertar alguma coisa. Não era só isso. Era uma experiência de vida, né? Então lá eu tive vários aprendizados. Ela me estimulou a desenvolver essa coragem, né? Quer ver um exemplo do que eu aprendi nessa situação? Eu nunca tinha andado de ônibus até então. E ele tinha um carrinho, um fusquinha até, e ia atender cliente com fusquinha, mas de vez em quando ele ia de ônibus com uma maletinha de ferramentas. E de vez em quando eu ia. Então eu pegava ônibus com ele para atender cliente, né? Então ele me estimulou, através dessa atitude dos meus pais, a ter essa experiência. Teve uma vez que ele saiu para atender um cliente e eu fiquei sozinho. Veio uma pessoa armada, dizendo que um rádio que tinha lá era dele. Eu sabia que não era. Mas quando ele mostrou a arma para mim, eu falei, não, pode levar, claro, né? Eu estava com um medo danado, eu nunca tinha passado por uma situação dessa e, é claro, eu deixei para que não ocorresse nenhum mal comigo, né, ou com a oficina. Aí depois, quando o dono chegou, eu expliquei a situação, ele compreendeu perfeitamente. E no caminho de casa para a oficina, sempre apareceu um rapaz lá, mais velho que eu, mais alto, e sempre me pedia um dinheiro, toda vez. E eu ficava no medo de ir embora para casa, porque eu sabia que ia encontrar. Eu fazia caminhos diferentes todo dia, mas não tinha jeito. Tinha dia que eu encontrava, e o que eu fazia? Levava um passe de ônibus para falar, ó, é o que eu tenho, né? Então eu tive várias experiências que meus pais me incentivaram a superar, né, eventuais medos que eu tivesse, né, passar por experiências mesmo de vida. Então, só para ilustrar isso que a Elaine está falando. Em relação à superação de medo, a trauma, né, que ela falou do sapo, eu tive uma experiência também, que eu estudava numa escola de japonês, e lá tem o hábito de você fazer apresentações de texto. Você decola um texto, vai lá num palco, diante das pessoas, em frente ao microfone e fala. E teve uma ocasião que eu fui até numa outra cidade, numa outra escola, que a gente fazia esses intercâmbios, né? E eu simplesmente esqueci do texto, estava nervoso, né? Estava ansioso e eu não conseguia lembrar nada. Não me lembro de ninguém ter rido de mim, nada, mas foi uma situação traumatizante. Eu fiquei muito envergonhado da situação. Meu pai me consolou, ele tinha ido me acompanhar, mas se eu tivesse me paralisado diante dessa experiência, desse trauma, eu não estaria aqui hoje falando diante das câmeras. Porque quando a gente se propôs a fazer um podcast, isso veio na minha cabeça, né? E se as pessoas me julgarem porque eu não falo direito, porque eu engasgo, eu tenho tique, né? Que eu tenho esquecimentos, né? E se as pessoas falarem para mim, olha, tá vendo aquele cara? Olha como ele fala esquisito, ou como ele não se expressa mal,
né? Então, se eu tivesse me paralisado naquela situação quando eu era criança, hoje a gente não estaria fazendo esse trabalho, que me faz tão bem, e eu acredito que faz bem para as pessoas também. E isso é legal de se falar, sabe? Porque a primeira coisa que eu preciso abrir meu coração aqui, gente. Ele fala toda hora de escola, de não sei o quê. Eu vou falar o que eu aprendi no vestibular. Quando você está fazendo vestibular e um japonês senta do seu lado, você finge que sabe tudo. Escreve, desenha mesmo. Você não sabe ficar desenhando lá e olha para ele, lembrei. Toda vez que ele fala de escola, eu lembro disso. É coragem, tem coragem. Eu supero o meu medo do vestibular assim. Então, uma coisa que você falou que é muito importante, assim, que é a parte que você fala do julgamento, né? Eu vou juntar você, o julgamento, vou juntar a Elaine e vou juntar o Mazini. Então, eu vou juntar todo mundo aqui na minha colocação. Hoje em dia, a humanidade, ela está criando pessoas ansiosas, depressivas e mimadas. Por quê? Por causa do julgamento. Então, é assim, o medo do que vão pensar de mim, o medo de enfrentar situações. Eu estava até conversando com um amigo meu, e ele tem filho, né? Eu não tenho filho, mas eu tenho muito aluno, né? E meus alunos, eles são de 13 anos até 55 anos, né? Acho que até mais. Então, eu passo por todas essas fases. Então, assim, ele estava falando para mim assim, vai buscar vai pegar pizza lá embaixo. O menino vira para ele e fala assim, mas como? Como é que eu pego? Pô, você vai pegar uma pizza? Então, assim, a gente cria a criança numa bolha, entende? Estamos criando numa bolha. Outro dia eu estava no shopping, uma menina, acho que ela tinha uns 14, 15 anos, a mãe amarrando o sapato dela, entende? Então, é um mimo excessivo. Então, isso a gente tem que prestar atenção. Por que eu estou mimando tanto as crianças? Uma criança mimada, ela é uma criança que não vai aceitar julgamentos. Então, ela vai usar mais o recurso do medo na vida dela, não permitindo fazer as coisas, não evoluindo, porque você tem que ter coragem para ter sua alavanca para ir para frente. Então, assim, mas por que eu tenho esse medo? A gente até outro dia eu estava caminhando, eu falo assim, a gente estava até conversando, eu ia falar isso, porque a gente conversou sobre isso, né? Mas eu vou dar um exemplo. Eu saio para caminhar com as minhas cachorras, né? Eu tenho 2 cachorras, 2 Border Collie, que são peso pesado. Vou ser sincera, elas são gigantes, uma é fora do padrão. E ela é a coisa mais meiga do mundo. Para quem conhece a Aika Luísa, ela é a coisa mais meiga do mundo. Só que quem vê, fala assim, nossa, que cachorra grande, né? Aí olha assim, nossa, que dona linda. Mas tudo bem, a gente passa por isso, né? Fazer o quê? É a vida. E aí, eu ando com elas, e uma vez eu sempre ando com elas na coleira, né? Apesar que chega uma parte do passeio, nós tiramos da coleira as 2 e elas andam do nosso lado. Então, claro, eu tenho essa atenção com quem está próximo, né? E quando eu tava entrando no parque, eu tava com a Aika na coleira. E um menino tava do outro lado da rua. E ele começou a gritar. Ai, cachorra! Ai, mãe, cachorra! Ela tava na coleira e ele tava do outro lado da rua e ela parece Stevie Wonder andando, né? Ela anda assim, né? Então ela não presta atenção nas pessoas, ela anda no processo dela, entende? E aí eu olhei aquela situação. Se fosse meu filho, eu acho, lógico que eu faria isso. Eu falaria pra ele, calma, ela tá presa. Ela tá na coleira, não precisa ter medo. Mas não, a mãe incentivou o medo do menino. Ai, filho, vem cá, fica aqui pertinho da mamãe, não sei o quê. Então, isso é uma coisa pra gente se pensar na criação que tá tendo hoje, né? A mãe pode estar usando desse artifício do medo do filho para ele continuar com medo e ela não ter olha como eu gaguejei. Ela não ter a condição de, ele não vai precisar criar um cachorro porque ele tem medo. Então eu não vou ter esse trabalho na minha vida. Ela pode estar usando isso,
Ou então, essa mãe tomou uma mordida, e de mordida, gente, eu entendo, porque eu já tomei várias. Eu tomei muitas mordidas, vocês nem imaginam quantas. Então, assim, ela pode estar usando disso e pondo medo no filho, o que também tá errado. Entende? Ela tem que ter as experiências dele. Então, imagina só, eu coloco o medo no meu filho. Eu tô dando o exemplo do cachorro, né? Tô dando o exemplo do cachorro, que nem minha mãe. Minha mãe tinha medo de gato. Minha mãe morria de medo de gato, porque a mãe dela ensinou que gato arranha, gato não sei o quê. Apareceu um gato na minha casa, entende? Eu coloquei minha mãe no sofá e o gato subiu no colo da minha mãe. Ela, Fernanda, eu falei, Elaine, pelo amor de Deus, né? Não precisa ter medo, ele não faz nada. E aí ela foi superando o medo, entende? Então, assim, isso é o correto a fazer. Você sabe que nem se alguém chegar para mim e falar assim, ó o cachorro, ele morde, ele pode morder. É uma reação natural do animal, entende? Mas ele não vai ser ruim, né? Imagina só, você ter uma criança que convive com animais. Ela evolui muito nessa vida. Ela vai aprender o que é convívio, o que é compaixão, o que é empatia. Porque para você cuidar de um animal, você tem que ter empatia. Porque ele não fala com você, só com o Dr. Dolittle, mas com os outros não. Então você tem que ter essa empatia, sabe? Então, assim, esse processo que a gente está criando a humanidade da ansiedade, do mimimi e da depressão. Por quê? Por que depressão? Porque se ele não enfrenta o medo dele, se ele não tem uma vida com coragem, ele não tem um bem-estar. Então, ele reclui nele mesmo. Que nem eu dei um exemplo, aquela pessoa que tem medo de sair de casa. Que ele não sai de casa, ele não convive, ele não vê as coisas belas da vida. Então, ele entra em depressão. Isso que você está falando, Fê, interessante, né? Os pais, os medos que ele sente, ele projeta no filho e não deixa que esse filho progrida, né? Então, esse discernimento daquilo que a gente sente, que é normal a gente sentir, a gente tem que tomar cuidado para que isso não se transfira, não se projete para o filho e limite também a evolução dele, o desenvolvimento dele, né? Então, a gente tem que buscar ajuda, sim. Se isso é um fator que nos limita, existem os psicólogos, né? Existem os psicanalistas que vão ajudar a gente nesse trabalho. Então, é importante mesmo procurar ajuda para que a gente não prejudique a formação dos nossos próprios filhos para o futuro, né? E sentir-se ameaçado constantemente, sem coragem para enfrentar os desafios que a vida traz, é um fator de muita limitação. A gente vai gerar muita imaturidade nas crianças, né? Elas vão ser adultos imaturos, como tem ocorrido. Então, esses mecanismos de defesa que a gente tem para que não impeça que o outro se machuque, porque a gente se sente ameaçado, a gente se sente limitado, né? Acovardado diante de uma situação, é muito prejudicial à nossa formação e à formação dos nossos filhos. Então, essa consciência da educação de um filho, dessa responsabilidade é muito forte. E os nossos especialistas vão falar um pouco mais sobre mecanismos de defesa. Vamos ouvir o que eles têm para falar? E é isso que eu queria falar sobre o mecanismo. Queria que você também abordasse, se você tiver algumas ideias aí, sobre o mecanismo de defesa, quando a gente tem um medo e a gente deixa de fazer uma experiência por causa do medo usando o mecanismo de defesa. Você explica um pouquinho, doutor, o que é esse mecanismo de defesa em nós, seres humanos, que tolhe a nossa coragem? Sim. Os mecanismos de defesa, quem trouxe para nós, quem ensinou foi o Freud, né? Sim. O pai da psicanálise, e que é muito útil para a gente ter uma compreensão da gente, né? De como a gente funciona, dos nossos mecanismos, né? E ter uma compreensão de que ele é algo que é natural, precisa estar ali, por uma proteção mesmo da nossa vida psíquica, da nossa saúde mental, porque a gente não aguenta tudo. A gente vai trabalhando por partes, né? As nossas questões, nossos conflitos, os medos, né? Os traumas, né? Porque vir tudo de uma vez seria como
uma erupção, né? Que tomasse conta assim, a gente... É muita energia, muita força, né? Usando aí na linguagem ainda, surtasse. Né? Então a gente tem isso que é natural, que é autorregulador no funcionamento das nossas energias, da nossa psique, né? Da nossa psique, da nossa personalidade. Mas, né, como assim, nós somos donos, né, do nosso pensamento, do como, por onde a gente seguia, como a gente faz as coisas, conduz a nossa vida, a gente pode dar mais força para um ou para outro, não é? Pode ser até por conta desses mimos que você falou. A criança, ela tá pronta para passar ali de um medozinho para uma coragem numa areazinha da vida dela, mas os pais reforçam, né, com muita proteção aquilo, né, aquele acontecimento, dão muito valor. Sim. Então ela permanece ali no mesmo mecanismo, né, de evitar aquela situação, por exemplo. Sim. Não é? E isso pode ir acompanhar a nossa vida e ir até a vida adulta, não é? E na vida adulta realmente se tornar um empecilho dentro do desenvolvimento daquela área, por exemplo, né? De um desenvolvimento afetivo mais tranquilo ou mais livre, não é? Ou até mesmo de dirigir um veículo, né? E ela tem uma compensação, né? Ela fala assim, o mecanismo de defesa, é que eu não gosto de dirigir mesmo, tal. Ela arruma uma desculpa, que é um mecanismo de defesa, para dizer que não gosta, né, de dirigir, e de fato ela tem medo, né? A gente vai fazendo isso. Ela não tem um enfrentamento, né? Vai elaborando, né, os nossos mecanismos de defesa e também as formas de ganho que a gente vai tendo em manter aquele mecanismo de defesa. Então, isso que você falou, Fábio, é bem importante, né? Que a gente fala do mecanismo, você falou do mecanismo de defesa. E às vezes a gente usa do mecanismo de defesa, que nem a Elaine falou, para a gente não fazer as coisas, para deixar o medo dominar, né? Então, o medo, ele faz parte da sua vida, mas você não pode permitir que ele seja dono da sua vida. E uma coisa que eu achei muito legal, eu acho que a gente tem que pontuar aqui, é o seguinte: a gente, às vezes, tem medo, quem tem filho, às vezes tem medo e não permite que o filho ande, que ele evolua. Então, isso a gente precisa ponderar, a gente precisa analisar a nossa vida através da autoanálise, né? Entender por que você tem medo, se perguntar, né? Por que eu tô tendo medo da situação? E analisar a situação assim, se eu fosse corajosa e tomasse uma atitude diferente, de coragem, nesse medo, quais pontos seriam positivos? Essa é a análise que você tem que fazer. Então, você analisa na sua vida quais são os pontos positivos que vai me ajudar a superar esse medo. Isso, por enquanto, você só faz a análise. Entende? Quando você tiver ciência do que pode acontecer, tomar a decisão, tomar a atitude. Outra coisa também importante, que eu acho, Fábio, que é assim, quando você tem medo de alguma coisa, né? Por exemplo, eu também tenho medo de sapo, né? Já sei que eu não vou chamar a Elaine para me ajudar. E não é hereditário esse medo, gente. Não é hereditário. Eu morro de sapo também. Então, assim, eu não vou procurar alguém que tenha medo de sapo para superar o meu medo de sapo. Eu vou procurar alguém que não tenha medo de sapo. Então, queira ou não, a influência da outra pessoa em coragem também te ajuda, né? Eu até estava conversando com o Fábio aqui sobre esse negócio que a outra pessoa pode te influenciar. Eu vou contar uma coisa que me influencia direto, né? Outro dia eu estava assistindo um filme com meu marido e passou um policial comendo donuts, né? E aí ele falou assim, eu falei para ele, nossa, me dá uma vontade de comer donuts. Aí ele falou assim, sua vontade tem chamar uma lombriga que tem 1,65 m, né? Então, tudo que eu vejo eu quero comer. E eu não posso comer, né? Então, eu falo para ele, é verdade. Por que eu tenho esse impulso de ver a pessoa comendo e querer comer, né? Eu não tenho lombriga, eu tomo vermífugo, então não tenho lombriga. Isso eu tenho certeza. Então, mas o que acontece nessa situação? Né, para explicar a coragem com a outra pessoa, tá? Então vocês vão entender. Então, assim,
Quando eu vejo uma pessoa comendo, eu sinto o prazer que ela está tendo. E aí eu sinto esse prazer. E aí eu quero replicar esse prazer em mim. Então, isso o cérebro faz. O nosso cérebro faz. Então, quando você procura alguém que não tem o medo que você tem, mas ele tem a coragem naquela situação que você não tem, por enquanto você só expressa o medo, essa pessoa pode te ajudar por esse convívio a ter esse impulso de coragem. Então, quando você tem um bom relacionamento, aquelas relações positivas, que nem o Fábio falou, a minha mãe me estimulou a perder o medo de falar em público, ao trabalho, a pegar um ônibus, entende? Então, é o bom contágio de pessoas positivas, entende? Então, isso a gente tem que buscar. E você estava falando no começo, né, dessa partezinha que você pegou, sobre análise, né? E a coragem é uma virtude. E todos os impulsos que a gente tem que não fazem com que a gente progrida, está relacionado com o instinto, com as nossas emoções, com os nossos traumas, né? E pela coragem ser uma virtude, para que ela se imponha na nossa vida, para que ela se apresente na nossa vida nos momentos que a gente necessita, é através da análise, porque é o uso da mente, da nossa inteligência, da nossa capacidade de raciocínio, que vai trazer para a gente os argumentos que vão combater tudo aquilo que nos paralisa. Então é fundamental, é importantíssimo que a gente tenha as análises constantes na nossa vida, de observação. Observe o outro. Por que o outro tem a coragem de fazer aquilo que eu não estou tendo? Por que ele difere de mim? Quais são as forças de caráter que ele trabalhou que ainda faltam em mim? E analise a situação, coloque a sua racionalidade em movimento para ver que determinadas situações que exigem de você a coragem são muito menores do que a sua capacidade, do que as suas forças. Isso é fundamental. E tem coisas assim que são imponderáveis, né? A gente não consegue saber o que vai acontecer, o que vai desencadear se eu tomar determinadas decisões na nossa vida, que sejam pequenas, que sejam grandiosas. Mudar de relacionamento, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar um comportamento viciante, né, que a gente tem, um comportamento negativo que a gente tem. O que vai acontecer? É o novo, é o diferente, mas é o imponderável que a gente não tem um controle. Então, não é o foco, não é ele. Não é aquilo que a gente não tem controle, que a gente não sabe. A gente tem que fortalecer o que está na nossa responsabilidade, que é essa capacidade de análise, que é essa capacidade de buscar movimentos de virtude na nossa vida. Toda vez que a gente age com virtude, virtuosamente, a gente se abastece de energia que a gente vai requisitar quando a coragem for necessária. Então, isso é importante a gente ter em mente, que aquilo que está fora da gente, que a gente não consegue medir, ponderar, saber o que vai acontecer, a gente tem que se voltar para dentro e se fortalecer. É isso que vai transformar as nossas atitudes em movimento de coragem. Isso mesmo. Nosso tempo está chegando ao final. Acho que tinha muita coisa para falar, muita coisa para esclarecer ainda. Então, deixe sua dúvida aqui, se você quer que a gente continue falando mais alguma coisa sobre coragem. Se ficou alguma dúvida, eu vou fazer uma conclusão rápida, porque o nosso tempo está acabando. A coragem, você precisa dela para alavancar o seu bem-estar e sua evolução. Só que também você precisa unir a coragem com a sabedoria e a temperança. A gente vai falar no próximo episódio. Então você não pode perder. Outra coisa, tenha coragem em inscrever no nosso canal, acione o sininho e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos que você acha que precisa de coragem. Ok? Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, gente.